Olá, alunos do segundo ano. Essa é a nossa primeira aula, em qual nós abordaremos a classificação dos seres vivos, conteúdo presente na parte inicial da apostila de vocês. Então, o que é essa classificação dos seres vivos, como ela é realizada, quais os critérios que ela utiliza para agrupar os diferentes seres vivos, tá? Então, nós faremos uma abordagem de uma forma bem simplificada para que vocês entendam, certo? Então, vamos lá. Quais foram as primeiras classificações dos seres vivos que foram realizadas? Essa classificação dos seres vivos, gente, vocês têm que entender que ela não surgiu do dia para a noite. Então, não foi de uma hora para outra que uma determinada pessoa falou assim, eu preciso identificar todos os seres vivos que existem. Não, não foi assim. Bem desde a antiguidade, lá da pré-história, o ser humano já vem agrupando os seres com determinadas características, seja em plantas, animais, se um animal é mais feroz que o outro. Então, mesmo que indiretamente, ele já vem fazendo isso desde tempos muito mais remotos, certo? Então, mas não em um tempo tão remoto, um determinado filósofo e naturalista chamado Aristóteles, ele fez uma classificação mais simplificada desses seres vivos, tá? Qual seria essa classificação mais simplificada? Ele separou o reino animal e ele separou o reino vegetal. Então, como que ele fez isso? Ele pensou assim: determinado ser precisa buscar o seu alimento e consegue se locomover. Beleza, vai para o reino animal. Determinado ser, determinado organismo, produz o seu próprio alimento, realiza a fotossíntese e não se locomove, não se desloca. Esses seres vivos ele colocou no reino vegetal. Então, essa classificação foi utilizada por muito tempo, porque eles não tinham estrutura mesmo para estudar as características mais aprofundadas dos seres vivos, como, por exemplo, fazer exame de teste cromossômico, analisar o DNA, analisar estruturas menores, né? Então, eles não tinham esse aparato todo para que conseguissem fazer esses estudos. Porém, então eles utilizaram esse sistema durante muito tempo, certo? Mas, mais recentemente, não tão recentemente também, esse sistema foi derrubado e mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais disso. Muito bem, mas e qual a importância da gente fazer essa classificação dos seres vivos? Por que a gente tem que classificar? Tá, os seres vivos estão ali, beleza, mas por que? Qual seria o motivo? Imagine o tanto de seres vivos que a gente encontra no mundo. Se a gente não soubesse o nome de cada um, como seria? Lógico, a gente sabe o nome, muitas vezes a gente sabe, é o gato, o cachorro, que é o nome comum que a gente chama, mas todo mundo sabe que eles possuem um nome científico. O nome que eu estou falando agora é o nome científico, certo, gente? Qual seria a importância da gente saber esse nome científico? Vou usar alguns exemplos para explicar para vocês. Imaginem que nós estamos aqui no Mato Grosso e em determinado lugar se desenvolveu uma praga que está acabando com a cultura da soja. E ninguém sabe o que seria essa praga. Ninguém sabe se é um inseto, o que é. O que a gente faz? Um determinado grupo de pesquisador vai até o local, coleta os bichinhos lá que estão causando o dano, levam até o laboratório. O que eles vão fazer? A primeira coisa que eles vão fazer é identificar
Então, eles vão identificar esse bicho ou esse organismo a nível de espécie, para saber que espécie que ele é, para então desenvolver uma forma de controle para resolver o problema no local, tá? Outro exemplo que eu daria: surgiu um mosquito novo na região e está transmitindo uma determinada doença. Mesma coisa, os pesquisadores vão até o local, vão coletar o mosquito que está causando, transmitindo a doença, vão levar até o laboratório, vão identificar para saber que espécie que ele é, as características dele, para então desenvolver uma forma de controle. Então, utilizando esses dois exemplos, eu gostaria que vocês entendessem a importância da gente saber o nome científico, da gente saber a que espécie que determinado organismo pertence. Então, é por isso que é tão importante nós sabermos classificar os seres vivos, tá? Então, é importante nós sabermos a diferença de um para o outro, a que grupo que eles pertencem, aonde que eles estão inseridos, as características de cada um, certo? Muito bem, e que ciência que faz isso? Quem que faz isso? Quem que trabalha com isso? Quem trabalha com isso, gente, são os taxonomistas. É uma ciência denominada taxonomia. São pessoas que trabalham única e exclusivamente identificando determinados grupos de organismos. Tá, mas um taxonomista identifica tudo que existe? Não, gente. Um taxonomista, por exemplo, ele identifica apenas um grupo de organismos. E existem taxonomistas especializados em identificar formigas, outros especializados em identificar determinados tipos de plantas. Mas por que é uma coisa tão específica? Por que uma pessoa se especializa, por exemplo, em identificar somente formigas? Porque para a gente chegar a nível de espécie, para a gente conseguir identificar um organismo a nível de espécie, é muito difícil. Então, a pessoa que trabalha com isso, ela tem que analisar cada estrutura, cada partezinha, cada coisa de cada organismo para ela ter absoluta certeza de que aquele organismo pertence àquela espécie, certo? Muito bem, vamos lá. Como eu já falei para vocês, atualmente nós temos um sistema de classificação de espécies. Esse sistema de classificação de espécies foi descrito por Linneu entre 1707 e 1778. Esse sistema é denominado sistema da natureza, tá? Na linguagem, no idioma em português falando, né? Que é o System Nature que a gente fala. Tá, em que consiste esse sistema? Esse sistema, ele divide, além de agrupar os elementos da natureza em minerais, plantas e animais, ele propõe um sistema hierárquico para fazer a classificação do mundo natural. O que seria esse sistema hierárquico? Observem aqui nessa caixa que nós temos aqui no PDF de vocês. Esse sistema hierárquico, ele agrupa o indivíduo em um grupo maior e depois vai agrupando em grupos menores até chegar à espécie do organismo, do indivíduo, certo? Então, ele começa em uma classificação maior aqui fora e vai afunilando com base nas características daquele organismo até chegar na espécie dele. Muito bem. Então, quando a gente coleta um indivíduo para fazer a identificação, como que a gente procede? Só para vocês entenderem. Eu coletei um organismo e eu gostaria muito de saber a que espécie que ele pertence. Primeiro, a gente vai observar a que reino que ele pertence, que é da caixinha verde. Observem só na imagem agora para vocês entenderem. Muito bem, se a gente identificou a que reino que ele pertence, a gente passa para o filo. Identificando o filo, a gente passa a classe.
depois da classe, a ordem, depois da ordem, a família, depois da família, para o gênero e, por fim, a gente chega na espécie, tá? Vou mostrar uma imagem para vocês para ficar mais fácil. Observem aqui a classificação da coruja, a coruja do mato. A coruja, ela pertence ao reino Animalia, ao filo Chordata, à classe das aves, à ordem Strigiformes, à família Strigidae, gênero Strix e a espécie Strix aluco. E essa coruja foi descrita por Linnaeus em 1758. Então, quando ele descreveu essa coruja, ele seguiu toda essa chave de cima para baixo, agrupando essa coruja de acordo com as características dela. Vou mostrar mais um exemplo aqui da espécie humana. Olhem só, o homem tem a espécie humana no meio e tem o gorila também, desculpe. A espécie humana, tanto a espécie humana quanto o gorila pertencem à ordem Animalia, os dois pertencem ao filo Chordata, ambos pertencem à classe Mammalia, também a mesma ordem que a ordem Primata. Já na família, eles estão em famílias diferentes. O homem está na família Hominidae e o gorila na família Pongídeos. O gênero também é diferente. Quanto mais próximo da espécie, maiores são as características do organismo, tá? Que vão identificá-lo. O homem pertence ao gênero Homo e o gorila pertence ao gênero Gorila. E o homem pertence à espécie Homo sapiens e o gorila pertence à espécie Gorila. Beleza, gente? Só para vocês entenderem como que ocorre essa classificação. Então, sempre seguindo esse sistema hierárquico de cima para baixo, ok? Muito bem, a gente falou do nome científico, mas e como que a gente forma esse nome científico? Como que a gente determina esse nome científico? Esse nome científico da espécie, que é o que a gente fala, como por exemplo, que a gente tem esse Felis catus aqui no PDF de vocês, esse Felis catus é o nome científico do gato, tá? E o que é esse nome científico? Como que ele é formado? Então, a primeira parte do nome, ela se refere ao gênero a que aquela espécie pertence. Então, essa primeira parte vai ser sempre o gênero. E a segunda parte, o catus, aqui no caso, é o epíteto específico, tá? Então, a primeira parte do nome é o gênero e a segunda parte é o epíteto específico. E como que eu devo escrever esse nome? O nome científico, ele deve ser sempre escrito em itálico, tá? Com a primeira letra do primeiro termo sempre maiúscula, aqui o F, no caso do Felis, e a segunda letra e a primeira letra do segundo termo, desculpem, sempre minúscula, tá? Caso vocês vão escrever esse nome manuscrito, se forem escrever à mão e não conseguirem escrever ele em itálico, vocês devem escrever ele sublinhado. Beleza, gente? Cada nome científico é único e exclusivo de um único animal, tá? Então, não existe, não deve existir, pelo menos, dois organismos com nomes iguais, tá? Então, o nome científico é único e exclusivo daquela espécie. O que pode acontecer no mundo da taxonomia é, por exemplo, uma espécie já estar descrita, já ter o seu nome científico e ela não existia em uma determinada região. Aí foi uma pessoa lá e encontrou aquela espécie e achou que aquela espécie era nova e descreveu de novo. E mais futuramente foram observar que essa espécie já havia sido descrita em outro lugar. O que acontece? Essa segunda descrição, ela é anulada
e mantém-se a primeira, certo, gente? Então é isso que acontece. Mas não deve-se existir dois nomes científicos iguais, ok? Gente, estou encerrando essa aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me chamar no WhatsApp ou no privado ou nos grupos de vocês, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a nossa próxima aula.